Obrigado, Presidente. Como sempre temos afirmado, os condicionalismos naturais que pesam sobre as regiões ultraperiféricas e os constrangimentos económicos e sociais que deles decorrem devem justificar um conjunto de medidas de apoio a estas regiões. Medidas permanentes que compensem estes constrangimentos e não derrogações casuísticas e limitadas no tempo. Como bem assinala o relator, a dotação financeira atribuída ao programa POSEI tem sido insuficiente. Várias produções, designadamente agrícolas, encontram-se em declínio perante grandes dificuldades. A verdade é que o pouco que a União Europeia tem dado com uma mão, retira a dobrar com as duas. Desde logo acabando com os instrumentos de regulação da produção, no âmbito da PAC. É o caso das cotas no setor do leite, um setor de capital importância nos Açores. Ou do açúcar, que carece de medidas permanentes e não apenas de derrogações temporárias. Também a desregulação e a liberalização do comércio internacional afeta a economia destas regiões. Vejam-se as medidas tomadas no setor das bananas, que abrem as portas às multinacionais americanas, afetando a produção local em regiões como a Madeira. Ou também ainda o que querem fazer no domínio da carne ou noutros setores. São alguns exemplos, entre outros possíveis. Muito obrigado. Presidente, a ideia de envelhecimento ativo presta-se a abordagens distintas, por vezes conflituantes. O aumento da esperança média de vida, uma conquista de civilização, encerra novos desafios para os quais a sociedade deverá encontrar resposta. O sentido dessa resposta dependerá, evidentemente, do tipo de sociedade que queremos. Numa sociedade organizada em função da satisfação das necessidades humanas, são necessários novos investimentos numa gama diversificada de serviços públicos, existentes e a criar, desde logo no domínio da saúde. Isto é o oposto do que está a ser feito por toda a Europa e, em especial, em Portugal, onde estes serviços estão a ser desmantelados com consequências dramáticas. Numa sociedade organizada em função do lucro, o aumento da esperança de vida serve para alimentar a pressão para a diminuição de direitos e para o aumento da idade da reforma, esquecendo-se que a produtividade do trabalho aumentou significativamente nas últimas décadas, pelo que esta opção não é inevitável, ao contrário do que alguns querem fazer crer. É na tensão e na luta entre estas visões opostas que se clarificará, mais tarde ou mais cedo, o que é, afinal de contas, o envelhecimento ativo. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Os Estados-membros são responsáveis pela organização dos respectivos sistemas de saúde e pela repartição dos recursos que lhes são afetados, incluindo na área dos medicamentos. Assim é e assim deve continuar a ser. É por isso ilegítima a ação da Troika ocupante em Portugal, forçando o aumento do preço dos medicamentos e a redução da comparticipação do Estado. O resultado? Graves limitações no acesso aos medicamentos. Muitos utentes, especialmente os idosos de mais baixos rendimentos, têm de optar ou os medicamentos na farmácia ou os alimentos. Alguns hospitais já não disponibilizam os medicamentos aos utentes nas farmácias hospitalares. Quanto a preocupações da Comissão Europeia quanto ao acesso dos doentes aos medicamentos, estamos por isso conversados. A preocupação que aqui prevalece é outra. O mercado, sempre o mercado, o comércio de medicamentos, os interesses das empresas farmacêuticas. Para terminar, um esclarecimento. Em Portugal ainda temos um Serviço Nacional de Saúde, de acordo com a Constituição, universal e tendencialmente gratuito. Seria por isso conveniente corrigir a expressão utilizada pela Comissão Europeia, Sistema Nacional de Seguro de Saúde. É que os desejos e as intenções de alguns ainda não são realidade. E no que depender de nós, nunca virão a ser. Muito obrigado. Presidente, Senhora Comissária, discutimos aqui um regulamento fundamental para o futuro do setor das pescas. Numa coisa, todos parecem estar de acordo. A atual política comum das pescas, do ponto de vista social, ambiental e económico, é um desastre. A questão que se coloca é o que diremos daqui a 10 anos da reforma que agora discutimos. A nossa posição é muito clara. Esta não é a reforma que era necessário fazer-se. Foram introduzidas inquestionáveis melhorias à proposta inicial da Comissão. Destaco a eliminação de qualquer referência às concessões de pesca transferíveis,
que isto seja o suficiente para a Comissão enterrar de vez a ideia de tentar privatizar o bem comum que são os recursos pesqueiros. Mas as alterações positivas introduzidas são ainda insuficientes. Persiste uma política fortemente centralizada, distante da realidade complexa e diversificada que caracteriza as pescas europeias. Realidade que aconselharia antes uma gestão de proximidade, apoiada no conhecimento, que tenha em conta a realidade e as particularidades de cada país, de cada zona de pesca, de cada frota e dos recursos, que envolvesse os pescadores nas soluções e na sua implementação. Sejamos claros, o quadro institucional criado pelo Tratado de Lisboa, que estabelece como uma competência exclusiva da União Europeia a conservação dos recursos biológicos no mar, é um obstáculo a esta gestão de proximidade. Um obstáculo que mais tarde ou mais cedo terá de ser removido. A necessária definição de objetivos ambientais tem de ser acompanhada da definição de objetivos sociais e económicos, imprescindíveis em qualquer política de pescas. Uma política de pescas não deve ser uma mera política de conservação de recursos, muito embora não a dispense. É uma evidência que sem peixe não pode haver pesca. Uma evidência que muitos ignoraram perigosamente durante muito tempo. Alguns ainda ignoram. Mas é igualmente uma evidência que sem pescadores também não há pesca. E também são muitos os que ignoram perigosamente esta outra dimensão que qualquer política de pescas deve ter. Muito obrigado. Gracias, João. Muito obrigado, Presidente. Há poucos dias, o preço da tonelada de carbono atingiu um novo mínimo de 2,82 euros. Ficou ainda mais longínquo qualquer estímulo para a transição para tecnologias hipocarbónicas. De acordo com alguns analistas, este estímulo exigiria que o preço do carbono fosse pelo menos de 20 euros a tonelada, ou seja, 7 vezes superior ao atual. Depois das fraudes que permitiu e depois de garantir lucros fabulosos para os poluidores, o mercado do carbono revela uma vez mais a sua essência: incentivar a especulação e o business as usual no que às emissões diz respeito. É ineficaz e é perverso. Agora, mesmo a solução de retirar licenças do mercado, que não altera a essência do problema, parece estar em risco. Seria bom ouvirmos não apenas a Comissão e o Conselho, mas também o que têm a dizer todos os que neste Parlamento defenderam e defendem as soluções de mercado e o mirífico comércio de emissões, da direita à social-democracia, passando pelos liberais e até aos verdes, que saem desta história nada verdes, mas muito cinzentos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. Depois da machadada que foi a reforma da OCM do vinho no setor vitivinícola português, eis que novas ameaças se perfilam. Como se não bastasse a situação dramática que hoje se vive na região demarcada do Douro, com milhares de pequenos vitivinicultores a verem os frutos do seu trabalho não pagarem sequer os custos da vindima, surge agora a possibilidade de usurpação de menções tradicionais, como Vintage, Ruby, Tawny e outras, algumas há mais de um século associadas ao vinho do Porto. A acontecer esta usurpação, ao arrepio das leis que protegem as menções tradicionais, de decisões dos tribunais, dos direitos de propriedade industrial e dos próprios acordos entre a União Europeia e os Estados Unidos neste domínio, abrir-se-iam as portas à indústria norte-americana do vinho para parasitar o prestígio adquirido ao longo de muitos anos pelo vinho do Porto. Seria mais um intolerável ataque aos produtores portugueses, aos consumidores, assim ludibriados, e à mais antiga região demarcada do mundo, a região demarcada do Douro. Impõem-se esclarecimentos, Sr. Comissário, mas impõe-se, acima de tudo, arrepiar caminho. Muito obrigado.